O Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. As aulas abordam a organização e o controle de bens públicos, responsabilidade civil, poderes do Estado e muito mais. As aulas são com o professor Denis Soares França. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Denis França, de Direito Administrativo, sou também advogado da União e no curso do Saber Direito que estamos fazendo aqui nessa oportunidade, estamos conversando sobre jurisprudência vinculante do direito administrativo. Ou seja, a nossa proposta é fazer um passeio por essa história aí de um pouco mais de 10 anos em que o nosso sistema tem permitido que Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça profiram certas decisões, delimitando-as como precedentes que devem ser observados pelos demais tribunais e juízos do Brasil. Na nossa primeira aula, nós fizemos um breve resumo sobre como funciona esse sistema, a sua relevância para o direito administrativo e para o sistema jurídico como um todo e, claro, sem a pretensão de aprofundar nos aspectos processuais, procuramos nos ater a uma compreensão da repercussão prática que esse sistema traz ao nosso dia a dia. Todos que atuam na área jurídica e não só, todos os cidadãos que, afinal de contas, são tocados pelas decisões dos tribunais, têm muito aproveitamento quando sabem quais são essas decisões. Ainda na primeira aula, nós conseguimos já abordar uma série de julgados tomados nesse paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da chamada repercussão geral, que é aquela transcendência do recurso extraordinário que faz com que o Supremo o aprecie e o torna vinculante para os demais tribunais e juízos, e abordamos então várias regras aí relacionadas aos agentes públicos. Nessa aula de hoje, a aula 2 do nosso curso, vamos continuar abordando alguns julgados importantes nesse mesmo tema dos agentes públicos. Como eu havia comentado lá na nossa primeira aula, agentes públicos é um assunto altamente constitucionalizado pelo nosso regime constitucional, portanto, né, claro, e por isso faz com que, frequentemente, Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, por causa das leis federais que têm previsão a respeito, abordem o assunto com muita frequência. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar essa temática dos agentes públicos, naquele mesmo modelo que fizemos na nossa aula 1. Vamos comentar alguns julgados, vamos fazer referência ao paradigma, qual é o tema, qual foi o tribunal, em geral do Supremo Tribunal Federal, eventualmente do STJ, e aí vamos conversar sobre os elementos que informam aquele julgado, quais são as razões de decidir do tribunal naquele caso, aproveitando também, por que não, para fazer uma breve revisão de conceitos jurídicos relevantes que envolvem os temas em discussão. Muito bem, meus amigos, para a gente continuar aqui conversando sobre os agentes públicos, o primeiro caso que eu gostaria de replicar com vocês é muito interessante, porque tem a ver também ainda com os requisitos de acesso aos cargos públicos. Vejam só, uma das modificações que a Emenda Constitucional 45 de 2004 também trouxe para o nosso sistema foi a exigência dos 3 anos de atividade jurídica para o acesso aos cargos de magistrados no Poder Judiciário e de membros do Ministério Público. A realidade é que já havia algumas previsões legais nesse sentido, mas havia alguns questionamentos sobre o alcance, como ela acontecia ou não. Mas a Emenda Constitucional 45 resolveu por bem dizer que só poderia passar a ocupar esses cargos de magistrados e membros do Ministério Público aquele candidato que, além dos demais requisitos, como ser bacharel em Direito, etc., também comprovasse já possuir pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Muitos questionamentos surgiram em torno dessa questão, porque nós temos aí um conceito jurídico indeterminado, que é, por exemplo, a atividade jurídica. Isso tem sido solucionado pela lei, por resoluções do CNJ, do CNMP, que são o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, mas ficou pacificado que são atividades que devem ser realizadas dentro das previsões desses conselhos após a formatura, ou seja, o estagiário, antes de ter se formado,
fez lá um estágio, era atividade jurídica, era uma prática jurídica, mas não vale como atividade jurídica requerida para o acesso aos cargos de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, quando esse acesso se dá por meio de concurso público. Mas um outro questionamento muito interessante, muito importante, surgiu, que é a questão do marco ou do termo inicial. Vou explicar para vocês do que se trata. Tudo bem, mas qual é a data a partir da qual deve ser observada a cobrança desses 3 anos de atividade jurídica? Muitos entendiam que a data deveria ser a data da posse no cargo. E esse entendimento, na verdade, é tradicional e ainda válido. Vou fazer essa explicação da diferença já já. É válido ainda esse entendimento tradicional por força, inclusive, de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que, consolidando a questão, disse na súmula 266 algo mais ou menos nesse sentido, de que os requisitos para acesso ao cargo público só podem ser exigidos na data da posse. Então, imagine você, por exemplo, a situação do candidato que, quando prestou as provas, vamos supor que ele vai estar fazendo concurso público para médico, serviço de saúde de um município. Quando ele prestou as provas, ele ainda não tinha se formado. Ele estava lá no 10º período, faltava 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio para ele se formar. Mas, de fato, quando ele foi nomeado, daí a 1 ano, 2, ele já estava formado e tinha o diploma. Alguns órgãos públicos tentaram exigir a apresentação desses requisitos, por exemplo, no momento da inscrição no concurso. E os tribunais, por meio de sua jurisprudência, já tinham deixado muito claro que a exigência extemporânea, portanto, antecipada dos requisitos para acesso ao cargo público, não se revela resguardada pelo nosso ordenamento jurídico e deve ser afastada. Em síntese, cargos públicos em geral só podem permitir a verificação do cumprimento dos requisitos de ingresso dos candidatos que estão prestando aquele concurso no momento da nomeação, ou melhor, a nomeação vai acontecer no momento da posse, quando o candidato apresenta a sua documentação. Às vezes, pessoal, entre a prova e a posse, tem 1 ano, 2, muita coisa pode acontecer ali, não tem problema nenhum. A questão, meus amigos, é que o objeto aqui da nossa discussão de agora, que são os concursos para cargos de magistrados, juízes e membros do Ministério Público, promotores de justiça ou do Ministério Público da União, um procurador do trabalho, um promotor do Ministério de Justiça Militar, alguma coisa nesse sentido, esses cargos todos, nós temos uma sistemática diferente para os concursos. Todos esses concursos contam com a chamada inscrição definitiva. E essa inscrição definitiva, tradicionalmente, ocorre antes da prova oral, portanto, antes da eventual nomeação. A questão é que no momento da inscrição definitiva já são verificados todos os requisitos de ingresso para os cargos públicos. E isso fez com que algumas pessoas procurassem o Poder Judiciário, porque tiveram as suas inscrições indeferidas. Não, a sua inscrição definitiva está indeferida porque você não conseguiu me mostrar que na data da inscrição definitiva você já tem os 3 anos de prática jurídica. E essas pessoas se perguntaram, tudo bem, mas na data da posse talvez eu vou ter. Será que pode exigir esses 3 anos ainda no momento da inscrição definitiva? E vejam que interessante nós estabelecermos todo esse estudo com base na diferença. A regra para os concursos em geral ainda é tutelada pela comentada súmula 266 do STJ. Os requisitos de ingresso no cargo público devem ser observados por ocasião da posse, da nomeação com a consequente posse. Mas os concursos públicos para carreiras do Ministério Público e da Magistratura, eles possuem um regramento especial previsto na Constituição. E foi isso que levou o Supremo Tribunal Federal a apreciar no paradigma recurso extraordinário 655-265, tema número 509 da repercussão geral, essa questão para afirmar a seguinte tese. A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso, no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso 1º do artigo 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso. Portanto, como temos aqui um regramento especial, a jurisprudência caminhou para um lado um pouquinho diferente, se consolidando, inclusive por meio desse precedente de feições vinculantes, para dizer que nos concursos da magistratura, e o entendimento é replicado também para o Ministério Público, a exigência do requisito dos 3 anos deve ser aferida, pode ser aferida sim, na inscrição definitiva. Isso não representa qualquer ilegalidade, tampouco qualquer inconstitucionalidade. Muito bem, meus amigos, passamos aí por mais um tema que toca aos concursos públicos. E vamos abordar agora um outro.
eu vou aproveitar esse outro tema para fazer mais uma breve digressão processual, daquelas que eu fiz em especial na nossa primeira aula. Peço que vocês somem as informações, porque com isso vocês vão enriquecendo toda essa discussão que estamos tendo aqui nesse nosso curso. Amigos, a adoção de decisões judiciais que devem ser respeitadas pelos tribunais e juízos não é propriamente uma inovação, como eu já permiti que se pudesse entrever. Dessas reformas do Código de Processo Civil que ocorreram lá nos anos 2000, uma lei de 2007 e uma de 2008, e da reforma constitucional, né, proposta ou efetivada pela emenda 45 de 2004, que instituiu o requisito da repercussão geral para apreciação dos recursos extraordinários. Nós temos no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Isso significa que quando o Supremo Tribunal Federal analisa, por exemplo, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, e define um determinado entendimento, aquele entendimento é sim de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais e pela própria administração pública. Então não é exatamente uma inovação, mas é a adoção de novos mecanismos que permitem o alcance dos objetivos desse sistema de precedentes. Lembra que eu comentei que esse sistema de precedentes é novo um pouco no nosso país, de você pegar um caso e aproveitar aquela decisão para replicar em outras, mas é muito comum em outros sistemas aí pelo mundo. E ele tem objetivos como celeridade processual, que nós já comentamos, objetivos como a garantia de isonomia. Já pensou? Um determinado juízo dá uma decisão para um amigo seu num sentido X. Você tem um caso idêntico ao dele, a diferença é que não é ele, é você. E aí um outro juízo vem dar uma decisão num sentido diferente. Quando você estabelece o sistema de precedentes, você aumenta a chance de o sistema funcionar de maneira harmônica, de maneira coesa, fazendo com que uma mesma razão jurídica leve a mesmas razões de decidir e, portanto, a decisões com conteúdo, elemento normativo da decisão, igual quando presentes as mesmas razões. Agora, o fato é que esses mecanismos, eles se interpenetram. E os tribunais têm, ao longo desses 10 anos, demonstrado uma preocupação de utilizar o mecanismo em ações diferentes. Então, como exemplo, relato para vocês que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em algumas dezenas de casos, o que ele fez? Ele decidiu um precedente em um recurso especial repetitivo, consolidando uma determinada tese, firmou uma tese num determinado assunto. Ok. E aí o que ele fez na sequência? Editou uma súmula. Alguns meses depois, seguindo o procedimento previsto no regimento interno do STJ, determinou a edição de uma súmula que permitiu a consolidação daquele entendimento também lá na súmula, ou seja, aquele resumo. Lembra? Súmula, jogo de futebol tem também, né? O que significa súmula? É um resumo. Então, o que é a súmula do jogo de futebol? São os apontamentos que o juiz faz das principais ocorrências do jogo. A súmula de um tribunal é como se fosse o registro desses apontamentos dos principais entendimentos tomados por aquele tribunal. A medida é interessante porque há determinadas funções processuais que apenas as súmulas podem assumir. Há determinadas repercussões processuais que apenas os precedentes podem assumir também. E hoje nós temos uma discussão bem viva no âmbito do processo civil, que é saber se as súmulas já existentes do STF e do STJ devem ou não assumir uma natureza vinculante. Mas, mais uma vez, esse é um daqueles temas que nós não estamos aqui para aprofundar, mas apenas fazendo referência para enriquecer as nossas discussões voltadas aqui, focadas no direito administrativo. Pois bem, feitas todas essas digressões, eu posso passar ao próximo caso em que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter firmado a tese que eu vou discutir com vocês aqui agora, ele também teve a oportunidade de analisar essa questão por uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. E aí, o que o Supremo percebeu? Ele percebeu que, além de firmar a decisão na ação, seria processualmente adequado, até porque subiu lá algum recurso extraordinário, já estava no próprio Supremo para julgar, e ele replicou aquele mesmo entendimento que já havia sido tomado. E é sobre uma questão das mais polêmicas, que é a questão das cotas, ou as chamadas ações afirmativas, para o ingresso nos cargos públicos. Ou seja, será que é constitucional a realização de reserva de vagas para pessoas que ostentam determinadas situações pessoais? Apreciando isso, o Supremo firmou no tema 203 da sua repercussão geral,
paradigma, o recurso extraordinário 597.285, a seguinte tese: é constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas, entre parênteses, cotas, por critério étnico-racial na seleção para ingresso no ensino público, no ensino superior público. Então, meus amigos, vejam que nós temos aqui a reafirmação do Supremo sobre um tema da maior importância, porque causa muitos questionamentos no dia a dia da gente. E nós temos aqui, é importante que eu faça referência, que eu havia falado do concurso público, e temos esse entendimento também, e temos do ensino superior. Então vamos separar as duas questões, mas a explicação é a mesma, por isso que nós estamos trabalhando em conjunto. Nós tivemos, primeiro, algumas universidades federais que começaram a estipular no seu sistema de ingresso algum tipo de reserva de vaga. E aí, essa reserva de vaga acontecia por critérios, por exemplo, socioeconômicos. Pessoas que se demonstravam providas de menos recursos financeiros, em grandes dificuldades financeiras, tinham um número de vagas reservado, o que conferia certa homogeneidade no ingresso daqueles candidatos. Porque, na prática, o que acontecia? Vagas muito disputadas acabavam sendo alcançadas quase em sua totalidade apenas por candidatos que demonstravam, que tinham acesso a um sistema de ensino melhor. Portanto, candidatos, em geral, providos de melhor situação socioeconômica. Depois, algumas universidades começaram também a adotar um critério étnico-social, em que eram conjugadas as questões, por exemplo, critérios de raça, apesar de todas as críticas que são feitas à designação como raça, mas a própria lei utiliza desse jeito, critérios étnicos para dizer que aquelas populações que não eram identificadas como representadas dentro ali das instituições de ensino, pudessem, por meio de uma reserva de vaga, ter um acesso mais equânime, mais isonômico. Posteriormente, foi editada uma lei federal que estipulou exatamente essa reserva de vagas. E alguns anos depois, foi editada uma nova lei que estipulou uma reserva de vagas para o acesso a cargos públicos. Portanto, estamos aqui diante dessa mesma questão. Será que são constitucionais essas ações afirmativas que procuram identificar determinados critérios para promover a isonomia por meio da adoção de reserva de vagas ou critérios diferenciados para a seleção tanto dos ingressantes no sistema de ensino quanto dos concursos públicos? Apreciando a questão, como você já viu, o Supremo Tribunal Federal disse que sim, que as ações afirmativas são constitucionais. Ele fez isso, como eu estava dizendo lá no começo, em ação do controle concentrado de constitucionalidade com relação aos concursos públicos, replicou em entendimentos de repercussão geral, firmou essa mesma ideia em repercussão geral no que toca especificamente esse aqui que nós lemos, esse paradigma que nós lemos, e ficou assentada essa previsão. Mas tem alguns apontamentos que eu ainda preciso fazer para vocês. O primeiro deles tem a ver com a temporariedade da criação dessas cotas. Um dos fundamentos que levou o Supremo a se posicionar pela constitucionalidade dessas previsões é justamente o fato de que nós temos, dentro ali dessas leis que fizeram essas previsões, critérios temporais. No exemplo da lei que reserva cotas para afrodescendentes, quer dizer, os negros, né, que são os pretos e os pardos, segundo a dicção legal, em concursos públicos, qual é a previsão? A previsão é que aquilo vai durar por 10 anos. E ao final desse período, aquele critério vai ser reavaliado. A ideia, meus amigos, procura promover postulados constitucionais de isonomia, procurando identificar que a nossa população tem um percentual diferente dentro dos aprovados nos concursos públicos do que tem na população em geral. Então, vamos promover o acesso dessa ação afirmativa. Vale até fazer um breve parêntese para lembrá-los que as ações afirmativas não são uma invenção brasileira. Elas foram muito utilizadas em vários países, em especial de feição capitalista, porque os países de feição socialista isso nem faz sentido. Mas nos países de feição capitalista, como principalmente nos Estados Unidos, justamente na busca da equalização de diferenças históricas, diferenças estruturais que teriam se observado por determinadas questões específicas, muito no caso do preconceito que sofreram os negros, a questão da escravidão, gerou essa necessidade. Tudo isso foi levado em consideração pelo Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse, então, firmar essa tese, e é isso que nós precisávamos falar para compreender bem esse julgado que acabamos de estudar. Meus amigos, é hora de avançarmos. E agora eu vou comentar com vocês um julgado que foi tomado no tema 315 da repercussão geral do Supremo,
Recurso extraordinário 592.317. Olha o que o Supremo afirmou aqui, firmou a seguinte tese. Não cabe ao Poder Judiciário que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Lembra aquilo que eu comentei agora há pouco com vocês? Que o tribunal muitas vezes usa mais de um mecanismo? Aqui aconteceu isso também. O Supremo Tribunal Federal também editou a súmula vinculante número 37 para dizer o mesmo conteúdo. E agora vamos falar um pouco sobre ele. A ideia é a seguinte, é muito comum que certos servidores tenham lá a sua remuneração em determinado órgão público, baseado na fixação de um vencimento básico e algumas gratificações. Quando aquele servidor entrou no cargo, ele entrou junto com outros cargos que eram praticamente iguais, mas eram cargos diferentes, carreiras diferentes, apesar de serem muito iguais lá na origem, alguma coisa nesse sentido. São vários exemplos assim que nós temos no nosso país. Muito bem, por qualquer razão, houve um desmembramento, quer dizer, aqueles cargos que andavam muito próximos uns dos outros, né, eram previsões legais, inclusive remuneratórias, muito parecidas. Uma daquelas carreiras, por particularidades, foi aprovada uma lei que instituiu para ela uma nova gratificação, ou aumentou uma nova gratificação. Aí, aquelas pessoas, aqueles servidores públicos ocupantes do outro cargo, que não teve para si aquela mesma gratificação, o que ele fez? Ajuizou uma ação judicial dizendo, olha, eu estou vendo aqui que eu acho que eu tive uma situação de injustiça, de quebra da isonomia. Por quê? O fundamento é o mesmo, porque nossos cargos são muito semelhantes, mas uma determinada carreira teve um aumento aqui da sua remuneração e nós aqui dessa nossa carreira não tivemos. Isso pode acontecer também com outras situações, tá, gente? Não só essa situação de gratificação, aumento, mas questões aí que vão mexer com a estrutura remuneratória dos servidores. Mas o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência que já tinha sobre esse tema, nessa tese que eu já li para vocês, para dizer o seguinte, não, decisões judiciais, portanto, não cabe ao Poder Judiciário, não podem mexer na remuneração de servidores com base em isonomia. O que é isonomia? A isonomia é você tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira um pouco diferente, naquela ideia de que você deve equalizar as condições para alcançar uma verdadeira igualdade. Você se lembra que o postulado da igualdade é um postulado repetido lá na Revolução Francesa de 1789. E ele está igualmente previsto na nossa Constituição e se reverbera em todo o nosso sistema jurídico por meio dos chamados direitos de segunda geração ou direitos sociais. Mas o alcance de uma igualdade verdadeira não é, segundo todos os estudiosos do tema, encontrada por meio, ou melhor, o alcance não é encontrado, né? Vai ficar melhor assim. Não é encontrado por meio da oferta de situações absolutamente idênticas às diferentes pessoas, mas sim por meio da oferta de situações isonômicas, ou seja, que respeitem as peculiaridades de cada um. Aí sim nós conseguimos encontrar a efetivação da igualdade por meio da isonomia. O problema é que nós não podemos nos afastar aqui no direito administrativo, lembra? Lá do artigo 37, caput da Constituição, em que temos estipulado o princípio da legalidade, então nós não podemos nos afastar daquela obrigação de que os cargos públicos, seus requisitos de ingresso e as regras que regem a relação estatutária daquele servidor público com o poder público sejam pautadas pela lei. Quem é que vai dizer se tem orçamento para pagar a remuneração maior? Quem é que vai analisar isso não apenas do ponto de vista da justiça em relação ao servidor, mas do ponto de vista ao que é adequado como uma política pública? Afinal de contas, aumentar os vencimentos de um servidor público é algo que traz um impacto para os cofres públicos. Portanto, quem tem a atribuição constitucional de definir a remuneração dos cargos públicos é o poder legislativo e não o poder judiciário. E isso serve para explicar por que o Supremo chegou a essa tese, que eu vou reler aqui para ficar bem frisado para vocês. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia. Muito bem, amigos, vencemos aí mais um precedente vinculante desse nosso passeio pelo direito administrativo, fazendo aí uma revisão desses precedentes importantes, visitando alguns deles para aumentar a nossa capacidade de compreender bem a matéria que é o direito administrativo. Mas vamos a mais um? Vamos lá, vamos analisar agora um novo questionamento que eu preciso começar explicando para vocês de onde ele surge. Meus amigos, os servidores públicos, os agentes públicos em geral, eles muitas vezes podem ser compelidos a se mudarem de cidade.
Não porque eles pediram remoção e quiseram ser removidos, mas muitas vezes essa remoção pode acontecer aquilo que nós chamamos de remoção ex officio, ou seja, de ofício pela administração, por interesse da administração. Imagine você que a Polícia Federal vai abrir uma nova delegacia numa nova cidade de fronteira. Ela vai precisar deslocar alguns policiais que já estão trabalhando em algumas outras unidades para aquela unidade. Eles vão ter que ser removidos. Isso é muito comum também no dia a dia dos militares, porque a remoção e o trabalho em diversos pontos do território nacional faz com que seja do dia a dia deles essa necessidade de muitas mudanças aí por diversos pontos do país. Acontece que muitas vezes esse servidor que vai ser removido, ele é estudante ou ele tem dependentes que são estudantes também. Bom, se você for estudante de ensino médio fundamental, encontrar uma vaga numa escola é muito tranquilo. Mas se você for um estudante de nível superior, pode ser muito difícil. Pode ser que a instituição só faça a admissão de novos estudantes no período do vestibular ou com a nota do Enem, e às vezes o servidor não teve como se preparar para isso. Nós estamos aí diante de uma colisão de interesses. De um lado, o interesse da administração de levar aquele servidor para lá. De outro, o interesse da própria administração, que está previsto constitucionalmente, de que seja promovido o estudo e a qualificação de todos os cidadãos, e em especial dos servidores públicos. Por que não? Para a administração pública, um servidor público mais qualificado é melhor. E se ele tem filhos estudantes, estão em idade escolar ou estão buscando aí essa formação, é direito deles também manterem a possibilidade de estudar. Por essa razão, nós temos previsão legal, segundo a qual é devido ao servidor estudante ou dependente do servidor estudante, é devida a ele a disponibilização de vaga em instituição de ensino superior na cidade para a qual ele foi removido, se foi uma remoção ex officio, no interesse da administração. Se ele foi lá porque tomou posse no cargo, ou se ele foi para lá porque pediu remoção, não está abrangido aqui, são hipóteses não abrangidas pela previsão legal que nós estamos discutindo. Muito bem, o fato é que essa previsão legal ela era feita de uma maneira um pouco genérica. E por essa razão, alguns servidores, muitas vezes, saíam de uma cidade em que estudavam em instituições particulares de ensino e eram removidos para cidades em que havia uma instituição pública, por exemplo, uma universidade federal. E aí ele pedia aquela vaga na instituição pública. Isso gerou alguns problemas, porque há cidades que recebem um grande fluxo de servidores e dependentes removidos com direito à matrícula. E, para alguns, isso acabava por burlar a regra do vestibular, as regras isonômicas de admissão de estudantes nas instituições federais, ou públicas, melhor dizendo, de ensino. Por causa disso, o Supremo Tribunal Federal apreciou, isso já tem muitos anos, deve ter uns 15 anos já, a ação direta de inconstitucionalidade 3324, na qual ele disse, olha, nós temos que dar uma interpretação conforme a essa questão para dizer o seguinte, sim, é devida, como prevê a lei, essa matrícula na instituição de ensino superior, mas desde que seja instituição congênere. Então, se o servidor estudava numa instituição pública, é removido para uma nova cidade ex officio, ele vai ter direito a estudar numa nova instituição pública também. Se ele é egresso de uma instituição privada na sua cidade de origem, uma instituição de ensino superior particular que paga mensalidade, na cidade de origem ele vai ter o mesmo direito. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal consolidou lá atrás. Mas, meus amigos, já falei isso com vocês várias vezes aqui. Às vezes surge aquela diferençazinha que faz com que o Poder Judiciário tenha que contemplar a diferença na decisão tomada. E foi o que aconteceu. Veja que curiosa essa situação. Imagine que um servidor público foi removido e ele tinha um filho que fazia lá faculdade de engenharia, vamos aqui no nosso exemplo, numa instituição pública. Ou melhor, numa instituição privada, aqui para o nosso exemplo. Ele foi removido, então, para uma nova cidade. Ele teria direito, segundo a ADI, que eu já comentei com vocês, essa decisão antiga do STF, a uma vaga em instituição privada. Mas e se naquela cidade que ele foi, tiver uma faculdade pública com o curso de engenharia que ele faz, mas não tiver a instituição privada? Aí você acabaria colocando a necessidade de que as instituições fossem congêneres acima do próprio direito constitucional à continuidade da educação daquele dependente do servidor público. E foi exatamente por isso que o Supremo Constitucional, não, a matéria é constitucional, mas o Supremo Tribunal Federal apreciou no tema 57 o recurso extraordinário 601.580 para afirmar a seguinte tese, no ano de 2018.
é constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio do servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. Então, ele vai ter direito à matrícula na instituição pública, se for egresso de uma instituição pública, porque, afinal de contas, é a instituição congênere, que era a previsão já pacífica e remansosa no nosso ordenamento jurídico, mas, mesmo que ele venha de uma instituição não congênere, uma instituição privada de ensino, caso ele só tenha essa pública, quer dizer, inexiste uma instituição congênere de origem no local de destino dele, aí também ele faz jus, tem o direito à matrícula na instituição pública também. Perceberam como há muitas nuances? Perceberam como, se nós não fizermos a devida distinção, teremos alguma dificuldade? Pois é. É hora então de nós passarmos ao nosso primeiro quiz da aula de hoje, para ver se ficou tudo bem frisado. Vamos ver? O servidor removido no interesse do serviço e seus dependentes tem direito à matrícula em instituição de ensino superior no local de destino, caso sejam estudantes? Opção A, sim, mas apenas em instituição do mesmo tipo, particular ou pública, da instituição de origem, exceto se não houver. Opção B, não tem esse direito, sob pena de ser ferida a impessoalidade do acesso à educação. Opção C, sim, mas apenas se o servidor for militar. E opção D, nenhuma das respostas anteriores. E aí, tempo, pensem. Vamos lá? Um segundo para você pensar um pouco mais, para a gente concluir que a nossa resposta é a resposta à opção A. Sim, ele tem esse direito, mas apenas em instituições do mesmo tipo, quer dizer, é a chamada instituição congênere, referida pelo Supremo Tribunal Federal, do mesmo tipo da instituição de origem, seja particular ou seja pública, mas vai ter direito de ser transferido para uma instituição pública, caso não haja uma instituição do mesmo tipo da dele na cidade de destino. Legal, meus amigos, superado mais esse entendimento que aproveitamos aqui para estudar, vamos passar para o próximo. E esse próximo entendimento ele é muito curioso, porque ele gerou uma infinidade, é um número absurdo de processos judiciais. Eu não sei dizer para vocês com exatidão números atuais, mas sei dizer que houve momentos em que o Poder Judiciário Federal, o segundo tipo de caso que ele mais julgava era esse. São casos em que servidores públicos discutem a possibilidade de perceberem, de receberem determinadas gratificações. Amigos, é mais ou menos o seguinte, aqui a gente tem que falar um pouquinho do sistema previdenciário. O servidor público, tradicionalmente, tinha o direito à chamada integralidade e paridade, quando ele ia se aposentar. Integralidade significava que ele se aposentava com proventos integrais, aquela mesma verba que ele recebia no exercício, no último mês que ele trabalhou, a partir da aposentadoria ele receberia a mesma coisa. E a paridade significa que toda vez que fosse dado um aumento, um reajuste para o pessoal da ativa, o servidor público aposentado também teria, ele estava de par. Era uma paridade que garantia a manutenção da remuneração dos aposentados em igualdade de condições com aqueles que estão ainda na ativa. Muito bem, o que acontece é que várias emendas constitucionais, em especial uma emenda constitucional que foi aprovada no final do ano de 2003, já acabaram. Teve uma de 98 também, a emenda 20 de 98, mas o fato é que a garantia da integralidade e da paridade não existem mais. Servidores que ingressaram no serviço público após determinados momentos de vigência dessas emendas não fazem jus mais à integralidade e à paridade. Hoje, o servidor público que entra, ele vai aposentar com base nas remunerações e, portanto, nas contribuições que ele fez para o sistema. Se ele ganhou mais, ele contribuiu mais, ele vai ter uma remuneração maior. E quando o pessoal da ativa tiver um reajuste, ele não vai ter esse reajuste, porque ele vai ter uma correção calculada com base em índices oficiais de remuneração, de inflação. O governo vai instituir todo ano essa correção e o benefício inicial dele foi calculado com base na contribuição. Então, muita gente ainda acha que os servidores públicos têm direito a essa aposentadoria com integralidade e paridade, mas não é verdade. Já há mais de 15 anos, quase 20, isso foi suprimido. É porque há umas regras de transição, é um tema que daria para a gente conversar aqui 5 aulas só sobre isso, é um tema bastante complicado. Mas não é o nosso objeto agora. Eu só fiz todas essas... trouxe de base todas essas informações para a gente poder avaliar essa questão das gratificações de desempenho. Interessantíssimo. Vamos ver.
Meus amigos, o poder público, querendo dar remuneração para os servidores da ativa, mas sabendo que o impacto orçamentário é muito grande se ele der esse aumento, porque vai alcançar inclusive o pessoal que é inativo, ele teve uma ideia que está de acordo com as previsões da Emenda Constitucional 19 de 1998, que instalou ou tentou instalar em alguma medida o chamado Estado gerencial. Vamos fazer com que o poder público seja um pouco mais parecido com a iniciativa privada. Mecanismos de aferição de resultados, mecanismos de recompensa para aquele servidor que trabalha melhor, porque isso pode ser bom para o interesse público como um todo. Por causa disso, foram instituídas, então, a partir ali de 2001, 2002, 2003, são várias leis que para várias carreiras federais instituíram gratificações de desempenho. São gratificações pagas ao servidor se ele demonstrar que tem um desempenho satisfatório. Ele vai ter uma pontuação ao longo do ano, se ele atingir a pontuação X, ele ganha gratificação integral. Se ele não atingir, mas for uma pontuação intermediária, ele ganha um valor menor. E se ele não atingir pressupostos mínimos, ele não vai ter direito àquela gratificação. Isso estimularia os servidores a se empenharem mais no trabalho para que pudessem receber essas gratificações. Muito bem, o governo estipulou essas gratificações, começou a pagar por previsão legal para várias carreiras, mas alguns servidores já aposentados ou pensionistas, cujo benefício é das regras antigas e, portanto, marcado pela garantia da integralidade, da paridade que eu expliquei para vocês, falaram, ué, mas essa gratificação, na verdade, está prejudicando o meu direito. Porque quando o poder público paga para o servidor da ativa um valor maior do que eu estou recebendo aqui aposentado, a integralidade deixou de existir. E aí surgiu o questionamento. Será que as gratificações de desempenho são válidas? Um outro problema estava estipulado ali. É que o poder público começou a pagar essas gratificações homogeneamente para todos os servidores da ativa, antes mesmo de fazer a efetiva avaliação de desempenho. Isso reforçou o argumento daqueles já aposentados e pensionistas que diziam, sem avaliar a gratificação, está todo mundo recebendo essa gratificação e eu que sou aposentado não. Então eu acabei sendo prejudicado, porque a integralidade, ou melhor, nesse caso, a paridade, não foi respeitada. Amigos, o Supremo Tribunal Federal já apreciou diversos temas sobre essa questão. Porque inicialmente ele editou, tem até súmula, teve alguns temas, vários julgados isolados, porque são milhares e milhares e milhares de processos. Se assustar um dia, isso vai chegar a 1 milhão. Mas o fato é que nós temos temas mais recentes da repercussão geral, que foram apreciados contemplando esse tema, resumindo o que o Supremo tinha apreciado, inclusive em outros casos, porque inicialmente foram analisadas situações de leis específicas. Os servidores de tal órgão tem a lei tal, servidores de tal autarquia tem a lei tal. E agora o Supremo consolidou o seu entendimento para que a gente possa entendê-lo na íntegra. Eu vou discutir com vocês agora 2 temas da repercussão geral. O primeiro é o tema 664, paradigma, o recurso extraordinário 662.406, na qual ficou fixado o seguinte, ficou fixado o seguinte, o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior. Aqui, eu já informo para vocês que em outros julgados, e está implícito aqui também, ficou decidido o seguinte, em primeiro lugar, o pagamento de gratificação de desempenho para servidores da ativa é, sim, constitucional. Não ofende o princípio da integralidade, porque, afinal de contas, aquilo não integraria a remuneração permanente do servidor. Seria apenas uma retribuição por alcance de um desempenho satisfatório. É a tese que ficou firmada nos tribunais. Mas, além disso, essa questão do termo inicial pode parecer um pouco complicada, mas não é. É aquilo que eu já expliquei. Imagine que a lei instituiu a gratificação em 2008 e começou a pagar indistintamente para todos os servidores da ativa aquela gratificação, antes mesmo de que fosse feito o ciclo avaliativo, que concluiu qual servidor da ativa merece, qual não merece aquela gratificação. Pois bem, esse servidor inativo entrou com uma ação judicial e teve reconhecido o direito de receber aquele valor. Mas até quando? Essa é a questão do termo inicial. A partir do momento em que o poder público efetiva e torna aquela gratificação, de fato, uma gratificação de desempenho e não uma gratificação oferecida genericamente a todos os servidores, a partir daquele momento, aí sim,
o poder público pode não pagar aquela gratificação para o pessoal inativo. Então, vejam bem, enquanto aquela gratificação estiver sendo paga indistintamente a todos os ativos, independentemente da avaliação, os inativos também têm o direito de receber. Mas a partir do momento em que for consolidada a avaliação e desde que não haja efeitos retroativos, aí o poder público pode pagar apenas para o pessoal da ativa e o pessoal inativo não vai ter o direito de receber. Complementando, esse julgado que eu li com vocês foi de 2014. O outro precedente que eu selecionei os dois mais importantes sobre esse tema das gratificações, o outro precedente que eu gostaria de comentar, que foi tomado no ano de 2018, é o tema 983 do recurso extraordinário com agravo, esse é o paradigma, 1.052.570, no qual se fixou o seguinte: o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações após a conclusão do primeiro ciclo. Aqui, nenhuma grande novidade. Esse primeiro item aqui dessa nossa tese, dessa nova tese, é idêntico àquele que nós já vimos, é o mesmo conteúdo. Mas aí vem o segundo, que é uma inovação em relação ao que já conversamos aqui. A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas, não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Amigos, isso foi importante pelo seguinte: esses servidores inativos, então, ingressaram com ações judiciais e acabaram recebendo, às vezes por mais de 10 anos, essa gratificação de desempenho, enquanto o poder público não concluiu os ciclos avaliativos. Estava pagando para todo mundo. Em um determinado dia, o poder público foi lá e fechou o ciclo avaliativo. O que significa isso? Isso significa que chegou o momento de cessar o pagamento daquela gratificação para o inativo. Mas esse pessoal percebeu uma possível ofensa a um outro postulado presente na Constituição sobre a remuneração dos servidores públicos, que é o direito à irredutibilidade de vencimentos. Você não pode, no mês seguinte, ganhar um valorzinho menor, um número, um centavo menor do que o que você ganhava no mês anterior. Por essa razão, novas ações judiciais foram ajuizadas com base nessa questão. Mas o Supremo Tribunal disse que não, porque aqui não se tratava da efetiva composição dos vencimentos do servidor com base em algo que ele já tinha um direito adquirido. Se tratava apenas do pagamento provisório de uma gratificação de desempenho enquanto ela era genérica. E, portanto, foi repelida a tese, não havendo que se falar da manutenção da irredutibilidade de vencimentos quando for retirada a gratificação de um inativo ou pensionista por ocasião da implementação e homologação do ciclo avaliativo de uma determinada carreira de servidores públicos que recebem gratificação de desempenho. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegamos naquele momento em que devemos verificar no nosso quiz se ficou tudo bem claro mesmo. Vamos ver? É possível o pagamento de gratificações aos servidores ativos que não sejam pagas aos servidores inativos, aposentados, poderia ser o caso também dos pensionistas? Opção A, não, pois isso feriria a isonomia. Opção B, sim, se tratar de gratificação de desempenho, observados certos critérios. Opção C, sim, pois a remuneração dos aposentados nunca está relacionada do pessoal da ativa. E opção D, nenhuma das respostas anteriores. Pensem um pouquinho e, se vocês me permitem, eu vou conversar agora um pouquinho sobre cada alternativa. Vejam o que diz a alternativa A. Não poderia ser feito esse pagamento por causa da isonomia. Amigos, a isonomia é tratar de maneira diferente os diferentes. E, portanto, é possível sim. A situação é diferente de quem está na ativa e quem não está na ativa. A isonomia não é ferida, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com esse tipo de pagamento. Então, a alternativa A não é a nossa resposta. B. Sim, é possível o pagamento se tratar de gratificação de desempenho, observados certos critérios. E foi exatamente isso que nós vimos. Se for observado o termo inicial a partir do qual é possível a diferenciação, ok, é esse pagamento diferente. É possível e desde que seja uma gratificação de desempenho, hein? Se for uma gratificação genérica, não pode pagar só para o pessoal da ativa, é devida também aos inativos. E a opção C também está errada, porque diz que a remuneração dos aposentados nunca está relacionada à do pessoal da ativa. Amigos, um dia isso vai acontecer. Vai chegar um dia em que não haverá mais servidores
com base nessa regra antiga, que tem direito à integralidade e à paridade, e aí a remuneração dos inativos não vai ter mais relação com a remuneração dos ativos, do pessoal da ativa. Mas não é a realidade hoje ainda, porque nós ainda temos muitos servidores, muitos ainda vão se aposentar assim, a essa vinculação, mas não é para todos. Para os novos servidores, de alguns anos para cá, já é uma outra realidade, como eu expliquei no começo. Meus queridos amigos e amigas, vamos então avançar sobre um novo tema, um tema bem interessante, que diz respeito à greve dos servidores públicos. Será que o servidor público pode fazer a greve? E será que ele pode fazer em qualquer caso? Se ele fizer, quais são as regras aplicáveis? Todos esses questionamentos surgiram porque nós não podemos esquecer que a greve é um direito, até baseado na autotutela, histórico, uma construção histórica da sociedade ocidental principalmente, desde os grandes abusos que aconteciam na época da Revolução Industrial, em que os trabalhadores ficavam alijados de direitos. E às vezes, aquele que só tem o próprio trabalho para vender, se ele não tivesse como mecanismo a união dos trabalhadores e a paralisação do trabalho, ele não conseguiria negociar questões mínimas, até de saúde, quem sabe, questões de sobrevivência com os empregadores. Isso aconteceu lá na França, em outros países da Europa, no século XIX, e se instituiu como um direito que é tratado como um direito fundamental pela nossa Constituição, que é o direito à greve. Portanto, a greve é sim um direito constitucional legítimo previsto pela Constituição, portanto, se é constitucional, para que os trabalhadores em geral possam exercer o seu direito de negociação. A questão é que esse direito, apesar de ser constitucional, ele não pode ser exercido de qualquer forma. É possível que você tenha greves abusivas, em que o direito de utilização da greve foge do razoável, prejudicando a sociedade. Para isso, existe uma lei que regula a realização da greve no âmbito do direito privado, das relações aí baseadas na CLT. Lá você tem várias regras, critérios, falando quando que pode tirar greve, quando que não, se for um setor essencial, qual é o mínimo que tem que permanecer em atividade, tem várias regras, comunicação ao empregador, etc e tal, porque veja, a greve é um direito constitucional? Mas todo direito deve ser exercido com alguma parcimônia, para que nós não façamos dele a instalação do caos social. O ponto aqui para os servidores, ele é especial pelo seguinte: há expressa previsão na Constituição de que o servidor tem sim direito a fazer greve, mas essa previsão está num daqueles dispositivos que a doutrina diz que são dispositivos constitucionais de eficácia limitada. Eles indicam o sentido da Constituição, proíbem que a lei preveja de maneira contrária, mas trata-se de um direito que só pode ser exercido quando a lei disser como. Você precisa da edição de uma lei regulamentadora para definir como aquele direito efetivamente pode ser exercido na prática. O problema é que, apesar da previsão constitucional do direito de greve do servidor, não foi editada ainda a lei complementar prevista pela Constituição, que definiria as balizas, os parâmetros segundo os quais essa greve poderia ser exercida. Em razão disso, várias categorias de servidores públicos começaram a ajuizar mandados de injunção perante o Supremo Tribunal Federal, demonstrando a inexistência de norma regulamentadora do exercício daquele direito e pedindo que o Supremo resolvesse a situação, o que foi feito. O Supremo firmou uma tese para dizer mais ou menos o seguinte: já que o poder público está em mora e não editou ainda a lei que regulamenta o exercício do direito de greve pelo servidor, nós vamos combinar o seguinte: vamos utilizar, o servidor vai poder exercer o seu direito de greve, mas vai utilizar como parâmetro aquela lei que regula a greve na iniciativa privada. Então, a lei que regula a greve no poder público, até esse momento não foi editada ainda, mas enquanto isso, determinou o Supremo, deve ser utilizada a outra lei. Bom, fazendo toda essa digressão inicial aqui para compreendermos o que é o exercício do direito de greve pelos servidores, vamos comentar sobre dois temas da repercussão geral. O primeiro é o tema 531, paradigma recurso extraordinário 693456, em que ficou assentada a seguinte tese: a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Amigos, como eu disse, o Supremo determinou, por meio de mandados de injunção, que fosse aplicada a lei da iniciativa privada. E lá tem essa previsão. A greve é a suspensão do contrato de trabalho e permite o desconto dos dias parados. Já que é para aplicar a mesma lei, esse tema da repercussão geral serviu para fixar que sim,
é possível o desconto dos dias parados pelos grevistas. Depois é possível que seja feito um acordo, uma compensação, alguma coisa nesse sentido. Mas o mais importante, não será devido se ficar demonstrado que houve uma conduta ilícita do poder público. Imagine, o poder público impediu os servidores de trabalhar ou cerceou direitos fundamentais dos servidores. Talvez aquela conduta fez com que não se possa imputar a responsabilidade pela greve aos servidores públicos, mas isso é algo que vai ser analisado no caso concreto. Mas além desse julgado tão interessante que nós observamos aqui, tem um outro caso, um outro precedente que cuida da questão da greve, que foi o tema 541 da repercussão geral, cujo paradigma é o recurso extraordinário com agravo 654-432 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E aqui é um caso específico. Tá bom, existe o direito de greve do servidor público, mas será que o servidor da segurança pública, o militar, o policial civil, ele também pode fazer greve? E olha o que o Supremo firmou aqui nesse precedente. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. E 2. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública nos termos do artigo 165 do CPC para vocalização dos interesses da categoria. Esse entendimento é de 2017. Perceba, portanto, que os servidores da segurança pública, como eles estão submetidos a um regramento diferente, eles são servidores especiais, eles têm artigos próprios na Constituição, lá pelo artigo 144 da Constituição, mais ou menos, que dizem regras específicas deles. E aí, eles não têm o direito a fazer greve em nenhuma situação. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Todos os servidores da segurança pública, dada a essencialidade do serviço que desempenham, eles vão ter que se valer de outros mecanismos para, igual foi dito aqui no segundo item, né, a vocalização dos anseios da categoria, para que sejam feitas as discussões, se chegue a um acordo, mas eles não podem exercer o direito de greve, que está franqueado à maioria dos trabalhadores, portanto, mas não a todos. Percebam que nós estamos aqui, mais uma vez, diante de uma aplicação um pouquinho diferente para uma situação que é igualmente um pouquinho diferente também. Se vocês me permitem, eu vou comentar mais um julgado que tem a ver com o direito de greve. Ele sai um pouquinho do direito administrativo porque ele toca no direito processual, regras constitucionais de competência. Mas como tem toda a pertinência com o tema que discutimos aqui da greve, eu vou comentar muito rapidinho. É o tema 544, paradigma, recurso extraordinário 846-854 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, na qual ficou assentado o seguinte: a Justiça Comum, federal ou estadual, é competente para julgar a eventual por minha conta, tá? Assim, a abusividade de greve de servidores públicos, seletistas da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. É porque, em geral, você poderia imaginar que é a Justiça do Trabalho, que normalmente cuida das questões afetas aos seletistas, que apreciaria o julgamento da eventual abusividade de uma greve de servidores públicos. Mas aqui, o Supremo deixou claro que é a Justiça Comum e não a Justiça do Trabalho que vai apreciar a eventual abusividade de greve quando estiver envolvido o servidor público. Meus amigos, por fim, o último julgado que eu gostaria de comentar na nossa aula de hoje, ele teve por paradigma o recurso extraordinário 608-482, tema 476 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E ele tem a ver com um caso muito interessante. Lembra que muitas vezes o servidor público ele vai prosseguir no concurso, talvez por causa de um exame psicotécnico que foi considerado inválido, mas ele vai prosseguir no concurso por qualquer razão, por força de uma decisão liminar, uma decisão judicial provisória. Depois de 10 anos, 5 anos, 8 anos, vem uma decisão definitiva que diz que ele não tinha razão. E que apesar dele ter sido até empossado no cargo, ele não fazia jus a permanecer naquele concurso público. Muitas vezes isso acontecia, o servidor já estava trabalhando há 15 anos, ele falava, pô, vai acabar com a minha vida. Eu já trabalho aqui há 15 anos, estou acostumado com esse trabalho, nem sei como sair para o mercado de trabalho mais. Vou alegar a teoria do fato consumado. Olha, apesar de você estar agora chegando à conclusão que havia esse problema lá atrás, trabalhei aqui tem 15 anos, nunca faltei, sou um ótimo servidor, sou chefe aqui da repartição, deixa eu permanecer com base na teoria do fato consumado? Seria a invocação da segurança jurídica contra o princípio do acesso por concurso público. Apreciando essa colisão de direitos, o Supremo Tribunal Federal privilegiou a isonomia, a igualdade e o princípio da legalidade no acesso aos concursos públicos em detrimento da segurança jurídica, para dizer, nesse paradigma e tema que eu comentei com vocês, o seguinte:
não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, a manutenção do cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado, que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Muito bem, meus amigos, para essa nossa segunda aula, era o que nós queríamos trabalhar. Demos continuidade ao tema dos agentes públicos, conversando sobre diversos aspectos de interesse da jurisprudência vinculante no direito administrativo, ou seja, nesse nosso caso aqui, o nosso recorte de precedentes de repercussão geral tomados pelo Supremo Tribunal Federal nesses últimos anos aí sobre esses temas que nós discutimos. Na nossa próxima aula, na aula 3, vamos fazer a mesma coisa, vamos discutir outros temas, mas passeando por outros temas, outros assuntos, melhor dizendo. Vamos falar de organização da administração pública, vamos falar de bens públicos e conhecer os julgados mais interessantes aí tomados com base nesses assuntos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma vinculante. Espero você lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.